Será que existe um tipo de negócio que pode atender todas essas características? E tem mais ainda. Você quer um negócio que não necessita que você largue seu emprego, que permite que você pode mais do que dobrar sua renda, que não necessita que você investe no estoque, que não necessita que você tenta convencer seus clientes. Eles já estão convencidos porque as vendas já foram feitas. Que não necessita que você arrisque a sua poupança de anos em anos, ou seja, pouco investimento. Que você ganha pelo menos 100% de lucro em cada venda, ou seja, um produto que pode ser comprado por um e ser vendido por dois. Só que aqui você nem precisa comprar nada. Um programa que possibilita comprar por atacado, assim você pode ganhar 5 ou 6 vezes mais lucros em cada venda. Ou seja, você pode comprar por atacado um produto por R$5 e vendê-lo por 30, 40 reais. Que você quer algo que não necessita muita sabedoria. Você não precisa ser um grande gênio ou esperto. Ok? Até mesmo uma idiota pode ganhar fortunas. Você quer ganhar dinheiro a partir de hoje. Oportunidades que eram inimagináveis apenas 10 anos atrás. Nos próximos minutos, vou mostrar para você como pode participar nos lucros de um negócio futurístico, vendendo produtos excelentes. Eu acredito que eles representam um dos melhores geradores de renda no mundo hoje. Estou convencido que logo você vai concordar comigo também. O negócio que eu vou propor para você, chamado O Milionário de Bolso, é uma espécie de mini franquia projetada para distribuir vários produtos de informação para mais de 200 milhões de consumidores que falam português no mundo inteiro, através de uma rede de comunicadores, pessoas que comunicam informação sobre estes produtos e, em troco, recebem uma comissão generosa dos lucros. Quase qualquer pessoa sonha sobre abrir seu próprio negócio. Algumas procuram uma renda extra para se proteger contra aumento alarmante na insegurança de emprego que parece fazer manchetes quase todo dia. Outras pessoas procuram uma saída das complexidades das grandes empresas, que inclui estresse, discriminação e política de escritório. Outras pessoas procuram maneiras de se expressar no uso de seus tempos livres. Mas, infelizmente, este sonho de possuir seu próprio negócio foi realizado por menos de 1% das pessoas por causa de duas barreiras formidáveis. A primeira barreira é dinheiro. Ele faz com que pelo menos 95% das pessoas interessadas em abrir seus próprios negócios nunca iniciam. Lançando um negócio tradicional requer muito dinheiro, dezenas de milhares de reais apenas para iniciar. Então, para os primeiros 3 anos, o custo anual de operação, até mesmo para o mais modesto negócio, são frequentemente 3 ou 4 vezes o valor de um salário anual. Para a maioria de nós, economizando tanto dinheiro pode levar a vida inteira. Se você entrou no banco para pedir empréstimo para abrir seu negócio, nenhum banco daria isso para você. Se você procurou um investidor, também enfrentaria uma grande barreira, porque nenhum investidor daria dinheiro a menos que você já tenha um negócio operando por pelo menos 2 anos. Existe mais uma barreira mais sutil, mas muito evidente e real. É a barreira do conhecimento, barreira da informação. Se você quer ter sucesso em seu negócio, você tem que ser um especialista quase de noite para o dia, num grande alcance de campos, que tem nada a ver com o tipo de negócio que você está tentando abrir. Você deve saber sobre bancos, finanças, impostos, leis e regulamentos de operações, contadoria, leis trabalhistas, imobiliárias, seguros, inventário, administração, controle, distribuição, embalagem, entrega, administração e relacionamento com funcionários, férias, jornadas de trabalho, agenda, relacionamentos com seus clientes,
apoio dos produtos, política de devolução, leis de consumidor, é muito, muito mais. Para cada 100 pessoas que conseguem passar a primeira barreira de dinheiro, apenas 5 vão superar a segunda barreira de informação, só para operar para um ano. Isto explica a estatística que diz que 1 de cada 100 empreendedores que iniciam acaba fechando após de 5 anos.